Na vez passada falamos sobre 5 métodos para se aproximar do Dharma, para aprender o Buda Dharma, e falamos o primeiro método, que é aproximar-se de bons professores e bons amigos, os Kalyanamitras. Explicamos sobre esse método e também citamos outros métodos, como ouvir o Dharma correto, refletir de acordo com os ensinamentos e praticar de acordo com o Dharma. E é sobre isso que vamos falar hoje. Quando o Buda proclamou o Dharma correto, ele falou sobre impermanência, não eu, sofrimento. Ele nos disse essas verdades, pois essas são as regras do universo, para nós sabermos que o universo é assim. Nossa vida é assim, permeada pela impermanência, pela ausência de um eu fixo, imutável, e permeada pelo sofrimento. E nós constantemente ouvimos, estudamos, praticamos com isso em mente para quê? Para diminuir os 3 venenos da mente, cobiça, raiva e ignorância. Pois saber que as regras do universo são impermanência, não eu e sofrimento, nos ajuda a transcender esse estado de sofrimento e atingir a liberação. Hoje vamos falar sobre ouvir o Dharma correto. Depois de termos nos aproximado dos Kalyanamitras, então aí podemos ouvir o Dharma correto. E essa parte da prática do Dharma, primeiro tem os benefícios de se ouvir o Dharma correto. E quais são? São 5 benefícios. Primeiro, ao ouvir o Dharma correto, a nossa convicção no Buda Dharma se desenvolve. Segundo, com o desenvolvimento da nossa convicção, nós vamos incorporando os preceitos nas nossas vidas e vamos melhorando-os, purificando-os de pouco a pouco. Terceiro, com os preceitos purificados, nós podemos ouvir e compreender corretamente o Dharma correto. E é diferente do primeiro apenas aumentar a convicção. Com preceitos puros, nós vamos entendendo claramente o que o Buda está ensinando. Após essa audição correta, o quarto é desenvolvemos a nossa generosidade. E por que é importante aqui, nessa parte do método, desenvolver a generosidade? A generosidade é para diminuirmos nossa mesquinhez e aprendermos a compartilhar com os outros aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam. Aprendemos a desapegar das coisas que temos para ajudar e beneficiar aos outros, desenvolvendo o nosso altruísmo. Então esse é o quarto benefício de ouvir o Dharma correto. E o quinto benefício, através da audição do Dharma e da generosidade, nós desenvolvemos nossa sabedoria. Nós expandimos a mente e o conhecimento sobre a verdade e o caminho para a iluminação. Então, 5 benefícios. Começamos com a convicção, depois disciplina ou preceitos, depois audição correta do significado do Dharma, doação e sabedoria. Então, com esses benefícios da audição, nós obtemos um sistema de prática do Buda Dharma e compreendemos como utilizar esse sistema. Ou seja, quando ouvimos o Dharma e o compreendemos, não vamos pensar que, por exemplo, eu só quero praticar meditação, não preciso dos preceitos. Ou também não vamos pensar, não quero tomar preceitos, nem meditação. Eu só quero ouvir as palestras e estudar os textos budistas. Mas essas formas de pensar estão incompletas de acordo com o Buda Dharma. E ao invés disso, nós vamos incorporar cada ensinamento nas nossas vidas de acordo com as necessidades e capacidades de cada momento.
E além desses 5 benefícios, também há 5 méritos da audição do Dharma, ou de se escutar o Dharma. Primeiro mérito, ouvir o que não se ouviu antes. Aquilo que antes nós nunca havíamos escutado se torna conhecido para nós. Então, isso é o primeiro mérito. Segundo mérito, reforçar e compreender o que já foi ouvido. Ou seja, o que já foi ouvido pela primeira vez, já foi aprendido, se torna mais firme e mais consolidado nas mentes. Então, nós vamos ouvindo e vamos compreendendo mais e mais. Terceiro mérito, evitar visões errôneas. Ou seja, quanto mais ouvimos o Dharma, a mente se torna mais clara e discerne o que é correto e o que é incorreto. Vamos compreendendo esses conceitos. Quarto mérito, não ter dúvida. Ou seja, as dúvidas e incertezas sobre o Buda Dharma vão se dissipando pouco a pouco. E o quinto mérito é compreender profundamente os ensinamentos. A mente penetra na essência dos ensinamentos e alcança um entendimento profundo. E vou dar um exemplo aqui sobre esses benefícios e esses méritos. Então, todos nós aqui, supostamente, já ouvimos no Sutra do Diamante: os seres não são seres, são chamados seres. Mas como é isso? Já logo de cara, a primeira vez que viu essa frase, será que entendemos? Talvez a primeira vez não, nem a segunda, nem a 10ª, nem a 30ª vez ainda não entendemos esses conceitos. Mas conforme nós vamos lendo, estudando, ouvindo as palestras dos mestres, aos poucos esses conceitos vão ficando claros nas nossas mentes. No método de ouvir o Dharma correto, além dos 5 benefícios e 5 méritos, também desenvolvemos a visão pura ou visão correta. Significa, quanto mais nós ouvimos, estudamos o Buda Dharma, nossa visão também vai ficando purificada. Nós vamos eliminando os nossos erros de julgamento, os erros da nossa mente e vamos purificando a nossa visão. O quarto também é ampliação do conhecimento. Ou seja, mesmo que ouvindo sobre muitos dharmas, muitos ensinamentos, o mais importante é entender 5 agregados. Ou seja, que os 5 agregados são impermanentes, não eu e do sofrimento. E transcender o apego aos 5 agregados. E o quinto aspecto dentro da ouvir o Dharma correto é inseparabilidade do Dharma. E aqui o termo em chinês é bem interessante, porque literalmente significa não desmamar. E é sobre uma analogia, porque aqui diz que o Buda Dharma é como o leite materno. Ele é muito nutritivo, nos ajuda a crescer mais fortes e saudáveis. Então, o Buda Dharma nos ajuda a fortalecer o quê? A nossa sabedoria, nosso corpo da sabedoria. Ajuda a reduzir nossos apegos. Então, continuar ouvindo o Dharma e não pensar que já escutou o suficiente ou, isso eu já ouvi, não preciso ouvir de novo. Então, isso é continuar ouvindo o Dharma e não deixar de ouvir o Dharma. E sempre que ouvir os ensinamentos, obterá uma perspectiva diferente, um entendimento diferente. Então, isso é sobre ouvir o Dharma correto. É o segundo método de aprender o Buda Dharma. O terceiro, agora, dissemos que é refletir de acordo com os ensinamentos. Então, primeiro é
aproximar-se dos bons professores. Segundo, ouvir o Dharma correto. E terceiro, refletir de acordo com os ensinamentos. Significa refletir corretamente. E nesse aspecto tem uma hierarquia também. Primeiro é refletir sobre o Dharma recebido. Então, não apenas nós ouvimos os ensinamentos, mas temos que pensar, analisar, refletir o que aquilo significa. Segunda coisa é refletir corretamente sobre impermanência. Então, impermanência é um assunto constante, sempre presente nos sutras, nos ensinamentos. Então, devemos lembrar desse aspecto dos ensinamentos. Refletir corretamente sobre como obtive esta vida e como posso me liberar desse ciclo de nascimento. Também um assunto muito frequente nos sutras, e também devemos entender e refletir isso. Como obtive essa vida, esse corpo? Como vim parar aqui? E como eu posso melhorar isso e atingir o objetivo final, que é liberar do sofrimento? E também lembrar de refletir corretamente no momento da morte, ou seja, quando se está quase para findar essa vida e partir para a próxima, que devemos refletir? Como é a prática correta? Então, devemos nos arrepender das más ações feitas durante essa vida, mesmo que não lembramos de quais, mas é como, com certeza, fizemos más ações durante a vida. Então, arrepender das más ações e também regozijar-se das boas ações e também de poder ter ouvido o Dharma durante essa vida e desejar reencontrá-lo nas vidas futuras. Então, falamos sobre ouvir o Dharma correto, refletir de acordo com os ensinamentos. Agora vou falar sobre praticar de acordo com o Dharma. E tem um aspecto dividido em dois. Então, o que significa praticar de acordo com o Dharma? Significa que nós ouvimos o Dharma, nós refletimos e agora temos que aplicar isso na vida diária. E dizemos aqui, obter o Dharma ou tomar o Dharma em suas vidas. E dividimos em duas partes. Primeiro, em relação aos 5 agregados, em relação ao nosso corpo e mente. Corpo, sensação, percepção, volição e consciência. Como é praticar de acordo com o Dharma? É desapegar-se dos desejos, abandonar os desejos, fazer cessar os desejos em relação a esse corpo e mente. E o mais profundo é obter as 4 nobres verdades. Ou seja, através do estudo e da prática, nós entendemos o que significa sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação e o caminho do sofrimento nas nossas vidas. Então, através desses métodos. E, mais além, devemos aprimorar a nossa prática. E é o primeiro passo na prática do Dharma. Como é essa prática? Recitação diligente dos sutras, ou estudo diligente dos sutras. Então, não somente que nós viemos aqui para praticar, para ouvir palestras, estudar, para fazer generosidade, mas também como é nossa prática na nossa vida, em casa. Então, temos que estudar em casa também. Tarefa de casa. Então, devemos estudar os sutras, estudar as palestras e, conforme estudamos e vamos aprendendo mais, nós podemos também compartilhar o conhecimento e os benefícios do Buda Dharma.
Isso é além dos nossos estudos para aprimorar nossa prática. Podemos compartilhar os ensinamentos com os outros. Depois de nós estudarmos com diligência, talvez nós temos a compreensão suficiente para compartilhar com os outros. E se alguém perguntar como é esse sutra, como é esse ensinamento, então explicamos conforme nossa compreensão, ou se ainda não temos essa compreensão daquele assunto, podemos dizer, eu não sei exatamente como é esse assunto, mas podemos estudar junto, podemos nos aprofundar nesse tema, perguntar aos mestres. Outro ponto de aprimoramento da prática é recitação de vários sutras, ou estudo de vários sutras. Às vezes nós nos fixamos em apenas ler um sutra, por exemplo. Alguma pessoa gosta de ler o Sutra Amitabha todos os dias, ou Sutra do Diamante. Mas cada sutra internamente possui muitos significados e muito profundos. Não tem forma de, lendo apenas um sutra, saber todo o significado dele sem a ajuda da leitura de outros sutras, outros textos, comentários, para se aprofundar nesse significado. Então nós temos que não estudar apenas um texto, um sutra do Buda Dharma, mas todos os possíveis para compararmos os conteúdos e aprendermos o máximo possível. E após esse estudo, o que devemos ter? Ou incluindo nessa prática inteira, temos que ter diligência. Então, se nós estudamos e entendemos todos esses conteúdos, se realmente entendemos, então vamos ter vontade de praticar e não sentir cansados na prática. Então, isso é diligência. Se você estudou, entendeu, não vai ter dúvida, não vai ter cansaço em praticar o que entendeu. E também a diligência tem que ser no caminho do meio, né? Caminho do meio da diligência, o que é? Não é uma prática muito firme, muito pesada, como eu preciso praticar 20 horas por dia. Então, isso é muito rígido. E também não é muito frouxa, como 5 minutos por dia tá bom. Não. Então, se você já tem um nível de estudo, conhecimento, prática, tem que ter uma prática um pouco mais avançada. E o principal em toda essa diligência na prática é que a prática deve estar apontada para a eliminação das más ações e desenvolvimento, cultivo das boas ações. Se tem um entendimento correto e essa diligência está correta e bem apontada na prática, então é isso que devemos praticar, eliminar as más ações e cultivar boas ações e eliminar os 3 venenos da mente. Então, na verdade, não importa exatamente a quantidade de horas de meditação que cada um faz ou que se propõe a fazer por dia, mas o objetivo final dentro da prática é eliminar cobiça, raiva e ignorância. Muito obrigado. Namo Pho.